Bom dia, gente bonita. É uma satisfação poder estar com você nesta manhã de domingo para compartilhar da palavra de Deus. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de ler um dos salmos que é o mais conhecido e lido de todas as pessoas, o Salmo de número 23, mas eu quero destacar apenas o versículo 1 nesta manhã e pensar com você sobre um relacionamento maravilhoso. Diz assim o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desde a nossa gestação e ao longo da nossa vida, nós temos que construir vários tipos de relacionamentos. Aliás, enquanto nós estamos no ventre da nossa mãe, já temos um relacionamento materno entre a mãe e o bebê. E depois que nascemos e à medida que nós crescemos, nós passamos então a nos relacionar com aqueles que estão à nossa volta. E passamos então a desenvolver relacionamentos entre vizinhos, vizinho com vizinho, filho com pai, filho com mãe, irmão com irmã, namorado com namorada, esposo e esposa, genro e sogra, patrão e empregado, enfim. E cada relacionamento, ele tem também os seus momentos de altos e baixos, o que é natural. Estamos vivendo agora um momento muito difícil nesta pandemia, por conta deste isolamento social, que nos impede de nos relacionarmos pessoalmente com as pessoas a quem nós amamos. O relacionamento agora é mais virtual do que pessoal, e como tem sido difícil isto para nós. De repente, descobrimos o Zoom, uma ferramenta pela qual nós podemos hoje nos reunir até mesmo em família, mas de uma forma virtual. Já fazem mais de 100 dias que nós não nos reunimos aqui em nosso templo com nossos irmãos para juntos cultuarmos ao nosso Deus e como tem sido difícil para nós esta ausência das pessoas. Eu confesso aos irmãos que houve já alguns domingos que eu acordei cedo, me arrumei e desci para o templo, já que eu moro aqui atrás, do nosso templo aqui em Peruíbe, mas desci pronto já para iniciar o culto e de repente me deparei com o templo vazio. Gente, que tristeza não poder estar com os meus irmãos aqui para abraçá-los. Mas a grande bênção em toda esta situação é mantermos o nosso relacionamento com Jesus, porque este é o mais significativo de todos os relacionamentos que nós podemos ter. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar, à luz deste versículo, algumas características desse relacionamento maravilhoso que nós temos com Jesus. A primeira característica é que nós temos um relacionamento divino, porque o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos sabemos que o relacionamento humano, ele traz, às vezes, muitas decepções. Jeremias nos ensina isto quando o Senhor lhe diz, lá em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Há muitas pessoas que estão pondo a sua confiança em homens para resolverem os seus problemas. Inclusive no âmbito espiritual, há muitos que colocam a sua fé e a sua confiança em líderes religiosos, em gurus religiosos, por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles prometem, e às vezes colocam a sua confiança muito mais neles do que propriamente em Cristo. E aí então, quando o homem falha, então a fé fracassa. Não porque a nossa fé fosse falhar, mas porque o objeto da fé, que é o homem, era falho e fraco. Porque o homem, às vezes, ele pode prometer
e não cumprir aquilo que ele promete, porque é falho, às vezes é enganador, às vezes interesseiro. Mas como é maravilhoso nós termos um relacionamento com Jesus, porque Jesus não falha conosco. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus nos diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A nossa vida eterna, ela vem desse relacionamento pessoal com Jesus, porque quando nós o conhecemos e quando entregamos a nossa vida a Ele, nós então passamos a ter um relacionamento com Ele dia após dia. E para você ter vida eterna, é preciso relacionar-se com o pastor divino, a partir do novo nascimento que Ele opera em nós através do Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, dizem acreditar em Jesus, mas não o conhecem o suficiente para ter um relacionamento com Ele. E desta forma, as pessoas, ainda assim, elas acabam sentindo esta falta de comunhão com Deus e às vezes se sentem perdidas, porque na verdade não existe um relacionamento profundo com Deus. E por sentirem falta desta comunhão com Deus, elas então acabam criando para si alguns intermediários que os levem a ter esta comunhão. Alguns procuram esta devoção, por exemplo, através de imagem, de escultura. Outros procuram manter esta devoção através da natureza, adorando o sol, adorando os elementos da natureza. Mas a Bíblia nos ensina que cada um de nós, individualmente, podemos sim ter um relacionamento de intimidade com Deus, sem qualquer intermediário. Então, em vez de você continuar confiando no homem, aprenda a confiar em Jesus. Aproprie-se deste relacionamento divino, porque isto faz toda a diferença na nossa vida. Jesus é aquele que nos aproxima cada vez mais do Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda característica desse relacionamento maravilhoso que temos com Jesus é que é um relacionamento presente. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, quase sempre nós restringimos o nosso relacionamento com Deus ao passado. Quando nós trazemos à nossa memória os grandes feitos por Ele realizados. E aí então nós achamos que lá no passado Deus Ele operou coisas maravilhosas. Deus operou milagres maravilhosos na vida daqueles personagens bíblicos que nós encontramos na Bíblia, na vida dos crentes do passado, ou até mesmo na nossa própria vida, em situações que aconteceram alguns anos atrás. Muitos, quando têm que dar um testemunho, às vezes lembram-se apenas das experiências do passado, ou apenas da experiência da conversão, que na verdade já é um grande milagre, mas às vezes elas não têm experiências para contar no dia a dia com Deus. Outras vezes nós restringimos o nosso relacionamento com Deus também ao futuro. Quando nós dizemos: olha, eu fui salvo e um dia quando eu chegar lá no céu, eu viverei com Deus eternamente. E aí, queridos, nós nos esquecemos que é possível nós termos um relacionamento pessoal com Jesus hoje, agora. Ou seja, nós podemos vivenciar nossas experiências com Deus no presente, porque Ele é um Deus presente. Então, hoje mesmo, hoje nós podemos ter
um relacionamento com Jesus tão significativo quanto os homens de Deus já tiveram no passado. Deus, ele pode suprir nossas necessidades hoje, como supriu as necessidades do seu povo quando eles estavam, por exemplo, caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. E eu tenho certeza de que neste tempo de pandemia você tem experimentado a provisão de Deus sobre a sua casa neste momento. Deus pode curar as nossas enfermidades hoje, assim como Jesus também curou ao longo do seu ministério quando esteve aqui entre nós. E com certeza, quem sabe hoje você pode testemunhar de uma cura que o Senhor já tem realizado na sua vida e pode realizar ainda neste momento. Deus pode nos animar hoje, quando nós estamos desanimados, assim como Ele também animou o apóstolo Paulo quando estava lá na prisão pregando o Evangelho. Deus, ele pode perdoar os nossos pecados hoje, quando nós nos apresentamos a Ele com o nosso coração quebrantado e contrito, da mesma forma como Ele perdoou a Davi, quando ele reconheceu também o seu pecado lá no passado. Então, queridos, o salmista está nos dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele não está velho, ele não está cansado, ele não está de férias, ele não está dormindo. Aliás, ele trabalha no turno da noite. Por isso nós precisamos dizer: Senhor, ajude-me a confiar em Ti, de tal maneira que eu não continue carregando comigo aqueles problemas que já entreguei aos Teus cuidados, porque eu quero vivenciar os Teus milagres hoje, agora, no presente. Sabe por quê? Porque Ele continua agindo no presente. O Senhor é o meu pastor. Terceira característica desse relacionamento maravilhoso com Jesus é que nós temos um relacionamento pessoal. Ele é um relacionamento pessoal. O salmista diz: o Senhor é meu pastor. Está vendo? Meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, as ovelhas, elas têm contato aqui, contato pessoal com o pastor. Eu sou ovelhinha do Todo-Poderoso. Ele é o meu pastor. E Ele é quem tem o direito de me conduzir pela vida, porque é nele que eu confio. Eu sou dele, mas Ele é meu. Quem é o seu pastor? A quem você pertence? Que vozes você está escutando? A quem você está seguindo? Aliás, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, nós aprendemos acerca deste contato que nós temos com o pastor, que é Jesus, o nosso bom pastor. E ali João nos diz assim, João 10, versículos 14, versículos 27 ao 29, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso do que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Que coisa linda! As ovelhas ouvem a sua voz, Jesus conhece suas ovelhas. As ovelhas conhecem o seu pastor, as ovelhas o seguem, as ovelhas são guardadas pelo bom pastor, o bom pastor lhes dá a vida eterna. Então, é importante nós entendermos que a vida cristã, meus queridos, a vida cristã é um maravilhoso relacionamento com Jesus. Vida cristã não é cumprimento de regras, não é cumprimento de imposições religiosas dadas pelos homens, mas vida cristã é você ter comunhão pessoal com Jesus, é falar com Ele, é ouvir a sua voz através das Escrituras, é sentir a presença dEle, é andar com Jesus. Por isso Davi está dizendo aqui: eu pertenço ao Senhor, Criador do céu e da terra, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso. A Ele eu sigo,
a Ele eu obedeço, eu sirvo, porque Ele é o meu pastor de todas as horas. Que coisa maravilhosa! Relacionamento é um relacionamento que nós temos com Jesus e é um relacionamento pessoal. Uma outra característica desse relacionamento é que é um relacionamento gratificante. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A nossa caminhada, apesar de nós termos Deus como nosso pastor, às vezes pode nos faltar muitas coisas. Às vezes ficamos cansados. São tantas as tarefas, são tantos os problemas que nós temos que enfrentar, que às vezes fazem o nosso corpo arquear, nossas pernas fraquejar, nossos braços esmorecer. Às vezes nós ficamos cansados e queremos descansar, nem que seja por um pouco, e é neste momento que nós queremos que a promessa bíblica se torne viva para nós, porque sabemos que Deus é quem fortalece o cansado. Deus é quem dá grande vigor àquele que está sem força. Às vezes nós ficamos estressados, porque são tantas as decisões, são tantas as necessidades que temos, que às vezes o nosso ser se aperta, o nosso coração se aperta, como se retorcesse no nó que não se desfaz. E ficamos estressados e tememos as consequências disto tudo sobre as nossas vidas. Às vezes somos injustiçados nas relações pessoais, nas relações eclesiásticas, nas nossas relações profissionais. Às vezes nós não recebemos aquilo que nós achamos que merecemos, às vezes não temos o reconhecimento que nós gostaríamos de ter, às vezes nem sequer ouvimos um muito obrigado pelo bem que fizemos às pessoas. Às vezes nós sucumbimos à desesperança, às vezes temos aquele sentimento de que nada vale a pena, que todo o nosso esforço será inútil e o pior, há uma insegurança que toma conta do nosso coração. Ficamos sem esperança, mas é a esperança que nós queremos. E Jesus é aquele que nos dá a esperança. Às vezes a doença nos chega, somos alcançados pela enfermidade nossa, às vezes de alguém, que vai minando por algumas vezes não só a nossa força física, mas também a nossa força emocional. Em outras situações, às vezes nós somos acometidos de um diagnóstico de uma doença que nós achávamos que poderia não nos alcançar, mas somos alcançados por ela, sem que às vezes tenhamos tempo para nos preparar, como se fosse possível nos prepararmos para uma grande tragédia, e que nem sempre é possível. E queremos ser curados, queremos ver os nossos queridos recuperados. A grande verdade, meus irmãos, é que nós desejamos que o Senhor desvie de nós toda enfermidade. Mas, se ela vier a nós queremos que o Senhor, então, nos sustente no leito da enfermidade, amaciando, afofando a nossa cama. Nós sentimos medo. Medo é aquela falta de coragem para nós olharmos para frente, às vezes medo do próprio futuro. Então, o salmista aqui, vivendo como nós vivemos, ele vai afirmar aqui, e ele deve estar também numa situação aqui talvez de angústia, mas ele nos afirma aqui uma promessa maravilhosa. Ele diz: o Senhor é o nosso pastor, e que nada nos faltará, ou de nada sentiremos falta. Ele está dizendo aqui, meus queridos, que nada nos falta quando paramos de falar sobre Deus para falarmos com Deus. Aliás, Jó experimentou esta realidade
mesmo ele sendo um homem temente a Deus, mas ele só conhecia a Deus de ouvir falar, só de ouvir falar. Mas o convívio com a dor, o convívio com o desespero, levou-o a conhecer Deus de verdade. Ele queria mais de Deus e ele encontrou a Deus, até mesmo ao ponto de ele mesmo confessar: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe, às vezes é na dor, é no sofrimento, é na escassez que nós aprendemos quem é Deus, que nós passamos a conhecer melhor sobre Deus. Nada nos falta quando nós experimentamos o poder de Deus. E quando nós experimentamos o poder de Deus, quando isso acontece, nós somos libertos da força da aflição e aí passamos então a ver a beleza da vida. A promessa de nada nos faltar implica em reconhecermos que Deus, Ele não nos tira da aflição. Não é isto que o salmista está dizendo. Ele não nos tira da aflição, porque a aflição, ela vem para todos, às vezes é necessária para todos nós. Mas vejam, o que o pastor está prometendo aqui é eliminar o poder da aflição sobre nós. Por isso, o salmista nos desafia a descansarmos nele. Porque muitas vezes nós descemos aos vales da vida, mas não ficamos lá. Às vezes somos nocauteados pelos inimigos, mas nós não ficamos na lona. Sentimos sede às vezes, mas encontramos água. Às vezes ficamos cansados, mas somos revigorados. Então, quando nós experimentamos o poder de Deus, nós vemos a beleza da vida. E a beleza da vida, ela não é feita apenas de vales, mas também de montanhas. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos só para baixo, nós vamos ver apenas os vales. Mas quando nós olhamos para cima, nós vemos os montes. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que há beleza nos vales. Se nós olharmos os vales das montanhas. Quando Deus nos pastoreia, nesse seu pastoreio, Ele nos conduz para os montes, Ele nos leva para os montes, para que lá no monte nós possamos enxergar a beleza dos vales. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Precisamos olhar para os montes e muitas vezes sermos levados por Ele ao monte, para que nós possamos ver a beleza dos vales. Nada nos falta quando nós deixamos que o Senhor nos pastoreie. Ou seja, quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, eu experimento o cansaço, é verdade, mas Ele me faz repousar. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, às vezes experimento estresse, mas Ele me conduz às águas tranquilas. E aí então eu aprendo a entregar as minhas preocupações ao Senhor e Ele nos susterá, porque Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, às vezes eu experimento a fraqueza, é verdade, mas Ele restaura o meu vigor. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, às vezes experimento a injustiça, mas Ele me guia pelos caminhos da justiça, porque Ele é justo. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, às vezes eu experimento a desesperança, porque às vezes o desespero bate ao nosso coração, mas Ele me sustenta. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, experimento a doença, às vezes, mas Ele me protege, Ele cuida de mim. Quando eu me deixo pastorear pelo Senhor, experimento a morte. Pessoas
a quem nós amamos, às vezes elas vêm a morrer, sofremos com a perda das pessoas a quem nós amamos, e até mesmo nós podemos experimentar a nossa própria morte, mas Ele nos protege. Ele nos protege até mesmo diante da morte. Quando me deixo pastorear pelo Senhor, experimento medo, mas Ele me fortalece. Eu quero dizer a você nesta manhã, meu querido, que a providência de Deus não morreu. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. A providência de Deus não morreu. E por fim, aprendemos nesta manhã que nós podemos sim ter um relacionamento maravilhoso com Jesus, mesmo enfrentando esta pandemia. Mas você sabe que um relacionamento entre duas pessoas depende de cada uma delas. Deus tem prazer em nos amar. Deus tem prazer em estar conosco, em ser o nosso pastor. A questão é, será que temos nós prazer em nos relacionarmos com Deus? Então, esse relacionamento divino, presente, pessoal e gratificante precisa ser o nosso desejo. Deus quer que nós tenhamos esse desejo no nosso coração. O que mais eu posso esperar da vida além de um relacionamento assim com Deus? Você sabe que existem dois tipos de ovelhas. Existe aquela ovelha que anda junto com o pastor e existe a ovelha desgarrada que está sempre distante do pastor. Aquela ovelha que está desgarrada, que se mantém afastada, ela só tem a perder. Ela só perde as bênçãos do relacionamento com o seu pastor. Então, que tipo de ovelha você é? Você tem um relacionamento íntimo e pessoal com o bom pastor? Você tem provado das provisões dele em sua vida? Eu creio que o grande desafio da palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é que nós precisamos nos deixar sermos pastoreados pelo Senhor. Então, deixemos-nos pastorear pelo Senhor, paremos de nos pastorear a nós mesmos, porque ter Jesus como pastor é deixar-se conduzir por Ele. Eu gostaria nesta manhã que você convidasse Jesus para que Ele seja de fato o seu bom pastor. E assim você terá com Ele um relacionamento divino, um relacionamento presente, um relacionamento pessoal e um relacionamento gratificante. Que Deus nos abençoe neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço para você.